E Cris, por que falar sobre reis? Porque, assim, a gente pensa, né? Eu estava até falando outro dia. A novela Jesus, as pessoas, né, até quem não conhece a Bíblia sabe do que se trata, né? Os Dez Mandamentos, reis, é algo novo. Eu nunca vi nenhum produto sobre, desde o período dos juízes até a ascensão dos reis. Então, como que surgiu essa ideia de Menina, falar sobre os Reis, a reis? gente já está aí uns 5 anos Ah, é? pensando em fazer essa série, né? Porque é muito forte. Cada rei de Israel, ele representa uma pessoa, um tipo de problema, uma personalidade, sabe? Você tem, por exemplo, Saul, que foi o primeiro rei, ele entra na segunda temporada de Reis. E ele foi o primeiro rei de Israel, mas foi assim péssimo. Ele foi muito legal no início e depois ele ficou assim muito mal, assim, praticamente um louco, né? Primeiro rei. Aí depois a gente tem Davi, né, que a Bíblia fala sobre esse rei ter o coração segundo o coração de Deus. Então ele é assim um exemplo de pessoa, mas ele tem aquela questão da Batseba, todo mundo sabe, todo mundo fala, né? Então, cada rei que vem depois de Davi também tem as suas peculiaridades e, assim, nós tivemos alguns reis que foram exemplos, mas infelizmente a maioria não. Que é o que a gente vê hoje, né? Sim. É uma das razões por que nós estamos mostrando essa série. Porque as pessoas não sabem ter poder, Ana. As pessoas não sabem estar numa situação, numa posição de autoridade, sabe? Elas começam a abusar, elas começam a Se perdem, né? se perdem e elas esquecem de onde elas vieram, quem colocou elas ali. Inclusive, esse documentário que a gente fez sobre os juízes, né? Que a primeira temporada vai abordar, então, esses dois últimos juízes, né? Posso falar o nome? Eli e Samuel, né? É, E assim, foi muito curioso porque a gente foi num museu em uma cidade no sul de Israel que tem vários objetos arqueológicos do período dos filisteus. E é espantoso, assim, o quanto eles eram avançados para a época, porque eles trabalhavam com ferro, e tem lá o ferro, assim, a arqueologia comprova o que está escrito, né, na Bíblia. Então, tem lá o ferro, tem uma banheira, tem imagens dos deuses que eles cultuavam e tudo mais. Então, o que é muito interessante nas novelas e agora nas séries, né, é essa relação também, né, Cris? Tem também todo esse contexto histórico e arqueológico junto, é, né? e no caso aqui de Reis, né, nessa primeira temporada, a gente vê, assim, por que as pessoas quiseram rei, né? Aos olhos humanos, realmente elas não tinham tanta estrutura. O povo não tinha tanta estrutura como os outros povos. Então Israel ficava assim, no meio de vários povos que tinham assim muita coisa. Tinha exército, tinha armas, né? Tinham organização, por exemplo, no caso dos filisteus, eles eram muito organizados, eles tinham uns príncipes e cada um tinha a sua província, né? E um exército grande, poderoso. E Israel não. Israel tinha vindo, assim, depois lá do deserto, né? Andou, caminhou lá por 40 anos, chegou na Terra Prometida e começou assim, vamos então começar a fazer nossas tendas aqui. Eles não tinham nem casas, né? Não tinha nada assim, tinha nada. Mas eles tinham Deus, sabe? Que sempre guardou eles. Então, nesse tempo todo, entre a Terra Prometida e a época de Eli, que é quando a gente começa Reis, você tem ali vários momentos que Deus livra Israel desses outros povos. E teve a época do Gideão, né? Assim, Deus fez maravilhas. Então, e o bacana disso é assim, que as pessoas normalmente elas olham muito para o que elas têm. O que eu tenho, sabe? O que eu tenho e de acordo com o que eu tenho é o meu valor, é o que eu posso, é o que eu
o que as pessoas como as pessoas vão me ver. Israel não tinha nada, mas eles tinham Deus. E essa dependência de Deus dava a eles essa proteção. Então, os povos tinham muito medo de Israel. Por mais que eles tinham todas as ferramentas, as armas, eles tinham medo de Israel, porque Israel tinha um Deus verdadeiro, um Deus que protegia, que lutava por eles, sabe? Que fazia lá 300 homens ganhar de um exército de milhares de outros homens, né? Mas, infelizmente, o povo começou a olhar para as outras nações e querer o que as outras nações tinham. E é curioso porque se a gente parar para pensar, né? Não muito tempo antes, Moisés passa pelo Mar Vermelho, Sim, né? E o povo assim, presencia. É um milagre que o povo o Rio presencia. Jordão, né? Assim, as muralhas de Jericó que a gente viu, né? Na semana passada, as muralhas caírem. Assim, não adianta o exército que você tem, nada que você tem, certas coisas só Deus pode fazer, né? E Israel tinha Deus, as outras nações não. Então, Israel tinha tudo. Por mais que não tivesse, assim, toda essa modernidade da época que os outros tinham, eles tinham tudo o que eles precisavam. Deus era o suficiente. Só que, infelizmente, eles não... Com o tempo, as pessoas, né? Normalmente, isso acontece... comum, não acontecia só antes, até hoje, né? As pessoas esquecem, como o povo esqueceu da abertura do Mar Vermelho, começou a murmurar, né, no deserto. As pessoas esquecem do que Deus é capaz, né? Então, a história de Reis mostra isso muito claro. E a gente consegue se identificar com o que está acontecendo ali. Que esse é o bacana, né, das séries bíblicas, das novelas bíblicas, porque elas não estão só falando de algo que aconteceu lá atrás e que não tem nada a ver mais com você. Por exemplo, pega uma história até verdadeira de alguém lá no passado e conta. Ok, legal, você fica, puxa, bacana, mas o que você pode tirar para você daquela história? A Bíblia não, a Bíblia você tem como tirar, em cada capítulo você tem como tirar, sabe? Então, essa série vai ajudar muitas pessoas a entenderem o relacionamento que Deus quer ter com elas.